Olá, meu amigo, minha amiga trader, tudo bem? Prazer falar com vocês. Aqui é o Oliver do canal Santo Trader. E hoje eu queria falar com vocês sobre uma nova ferramenta, né, que nós queremos introduzir aqui com vocês. Quando eu falo nova, é nova no nosso canal. Essa ferramenta já existe no mundo do trader há algum tempo. No que pese, assim como o Cluster, que eu já fiz uma aula bem detalhada para vocês aqui, ela ser pouco difundida, ser pouco conhecida aqui no Brasil. E as pessoas que têm conhecimento acabam não utilizando porque não sabem fazer a correta interpretação de como utilizá-la e como ela pode ser poderosa dentro do seu trade system. O meu objetivo aqui no nosso canal é sempre estar passando conteúdo de qualidade para vocês de uma maneira bem prática e objetiva, tá? Eu vou falar sobre os elementos dessa ferramenta e vou falar algumas maneiras de você interpretá-la. Claro que a sua dedicação, o seu estudo, o seu tempo de tela é que vão fazer com que essa ferramenta se torne efetiva para você ou não. Não adianta eu mostrar todos os elementos para você aqui, falar que essa ferramenta é ótima se você não primeiro se adaptar a ela, segundo se você não gosta de fazer análise de fluxo de ordens, tá? O objetivo aqui para você hoje é apresentar aqui o Footprint Charts ou o gráfico Tape Reading, como é o nome dessa ferramenta aqui no gráfico na plataforma Profit Chart, né? Mas é mais conhecido por aí em outras plataformas como Footprint Charts, tá ok? O Footprint Charts ele é uma derivação, uma outra maneira de você olhar a ação do preço. Eu já expliquei para vocês aqui no canal, tá? Sobre o cluster. Eu já expliquei para vocês aqui no canal como você fazer a interpretação do fluxo de ordens aqui através do Superdom. Então, essa aula aqui do Footprint Charts é uma continuação direta da construção do conhecimento da leitura do fluxo de ordem em tape reading. Você necessariamente, se você não sabe o que eu estou falando, se você não sabe ler o cluster, se você não sabe ler aqui o fluxo de ordens através dessa ferramenta do Superdom, né, através da leitura que eu usei aqui agora do Volume at Price dentro do Superdom, você não vai conseguir entender o que eu vou falar agora, porque eu vou usar como referência os conhecimentos passados, eu vou usar como referência aqui o Volume at Price dentro do Superdom e o Cluster, para você entender a comparação entre eles e qual é a dinâmica. Simplesmente o Footprint Chart é uma maneira diferente de olhar o Cluster, que é uma maneira diferente de olhar o volume price, que é uma maneira diferente de interpretar o que está acontecendo aqui, ó. Olha aqui o meu mouse no Times in Trades de agressão, tá ok? Então você necessariamente precisa olhar meus outros vídeos, tá? Para que você tenha referência daquilo que eu estou falando, tá? Para que você aprenda a fazer o tape reading. Para você que já é trader, que já sabe tape reading, tudo vai ficar um pouco mais intuitivo. O meu objetivo aqui é mostrar o tape reading não da maneira raiz tradicional, é mostrar o tape reading de uma maneira mais sistematizada, mais direta, tá? Para as pessoas que gostam de fazer o price action, né? Olha, perceba que isso aqui é um gráfico de normal. As pessoas que gostam de fazer o price action junto com o tape reading. Né? O pessoal que é tape reading na raiz não usa muitas vezes essas ferramentas. Eles vão só para a leitura do book, para a leitura do Times in Trades, a relação entre eles, um volume at price e de repente mais uma sistemática de um gráfico diário, por exemplo, né? Saldo de corretoras, enfim. É uma outra abordagem do tape reading. Só que essa outra abordagem, ao meu ver e pelos meus estudos e pela minha experiência, ela demora mais tempo para ser absorvida, demanda mais atenção, demanda mais tempo de tela para você entender a dinâmica, a relação entre bateu, tomou, agrediu, defendeu, score, spoofing, ordem iceberg, de que maneira se movimenta o preço. E eu vou mostrar uma sinopse, como isso pode ser entendido dentro do price action, e isso pode facilitar sobremaneira a sua leitura no dia a dia, principalmente para validar rompimentos, para validar pontos de suporte e resistência, para validar a formação de pontos pivôs, tá? Então é basicamente isso. Então falaremos hoje do Footprint Charts. Eu já deixei aqui a referência dos outros vídeos para você. Assista. Esse conteúdo que eu estou fornecendo para você é um conteúdo de qualidade, tá? É um conteúdo com base em estudos de alguns cursos que nós já fizemos. E além de fornecer o conteúdo, eu faço a leitura, a interpretação, a dinâmica pessoal, a minha interpretação do gráfico para você. Quando o pessoal dos outros cursos te apresentam esses elementos, eles só falam dos elementos para você. Olha, aqui é assim, aqui é assado, esse elemento é isso, isso significa aquilo. Só que ele não ensina você a interpretar, você fica meio assim à deriva, sabe, sem referência, sem alguém que pegue na sua mão e fale, olha,
Agora que você sabe os elementos básicos, tá, agora que você sabe qual que é a direção, o que é uma marcha, agora eu vou te ensinar a dirigir. E é isso que eu estou fazendo com vocês aqui do básico. Meu objetivo aqui não é dar um curso completo de Footprint Charts, é óbvio. É uma aula gratuita na internet. Mas é inserir o conhecimento para você, para que você desperte, tá, a sua curiosidade de inserir esse sistema gráfico na tua plataforma e você começar a olhar a dinâmica do preço de modo que te dê uma sensação melhor e uma filtragem maior para que você possa fazer suas operações. Tudo bem? Então tá bom, sem mais delongas, vamos lá para o Footprint Charts. Então tá bom. Primeiro, como é que a gente insere Footprint Charts? Vou pegar meu gráfico de estudo aqui, tá? Vou pegar aqui o estudo, belezinha. Deixa eu tirar aqui nossos estudos, né? Que eu coloquei aqui, tranquilinho. Deixa eu tirar essa regra de coloração também aqui, que eu estava plotando. Excluir regra de coloração. Legal, tá aqui. Só um minutinho que a plataforma que ele assumiu, meu Superdom. Bacana, aí beleza, tranquilo, vamos lá. Então tá, então eu vou deixar agora, eu vou ampliar aqui para inserir o Footprint Charts. Aqui ele não vai inserir, tá? Eu estou aqui no gráfico, se não me engano, aqui Hakenashi. Isso aqui é um indicador, então ele não vai inserir aqui. O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que colocar aqui o gráfico, tá? E vou tirar o Hakenashi. Legal, aí. Aqui ele está com o gráfico de cluster, já expliquei em outras aulas. O que você vai fazer? Você vai abrir aqui, no caso aqui eu estou trabalhando no 5R, tá? 5R, para a gente ter uma percepção maior, tá ok? Beleza. Aí estou usando o dólar como referência porque é a minha tela principal. Você pode fazer isso em qualquer ativo, tá ok? Aí o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar e vou inserir o Footprint Charts aqui no meu gráfico. Você vem aqui, né, propriedades do gráfico, isso na plataforma Profit Chart. Você tem que, se você mexe com o Trid, que é a segunda plataforma mais conhecida aqui no Brasil, existe a maneira de você colocar o footprint lá, tá? Aqui tá vendo que ele está plotado como cluster, e aqui eu vou colocar tape reading. Vou colocar tape reading, tá ok? E daí vou dar o aplicar, então ó, vai aparecer. Quando ele aparece aqui, você perceba que ele aparece sem nenhum tipo de elemento, sem nenhum tipo de filtragem. O que a gente vai fazer agora? Eu vou te ensinar a filtrar, a configurar, a calibrar, tá? O footprint chart, de modo que ele fique mais assertivo. Como eu estou fazendo um simulador de mercado aqui, tá? E o simulador começou a partir daqui, né? Eu não tenho referência histórica do footprint chart. Então, para você rodar na simulação de mercado, ele não plota a referência histórica, tá vendo? Ó? Ele vai começar a plotar a partir daqui, tá? Que é o momento que eu abri a plataforma. Mas a gente vai explicar o contexto básico nessa primeira introdução. Provavelmente eu faço essa aula do Footprint Charts em 2 vídeos. Esse primeiro vídeo eu vou te explicar como configurar os elementos e qual a relação dele com o gráfico de clusters e também com o volume at price dentro do Superdom. E no segundo vídeo eu vou ensinar você a fazer a interpretação desses elementos, a leitura e estratégias com base em cima desses elementos. Porque vai demandar um pouco mais de tempo, é muita informação e não é uma coisa que você vai aprender de uma hora para outra, tá ok? Beleza, então tá. Vamos configurar agora para o meu ativo, para o dólar. Essa configuração que eu estou fazendo é voltada para o dólar. Cada ativo tem uma configuração diferente. Aí, Oliver, como é que eu vou saber? Você tem que ter experiência no ativo que você está trabalhando. Se você já treina na conta real, é porque você já estudou o ativo, subentende-se que você já estudou o ativo, você entende da dinâmica de ordens, você já sabe o que desloca o preço, a quantidade de ordens que desloca o preço, o que é volume para você e o que não é caracterizado como volume dentro do seu ativo. Você precisa ter essa percepção, tá? Você precisa saber se esse ativo que você se você está tradando é um ativo de volatilidade, é um ativo de fluxo, se tem muito lote na tela, se tem pouco lote na tela, quais tipos de lotes que deslocam preço ou não, né? O que é caracterizado como uma ordem, uma boletada, ou o que não é uma boletada. A boletada é uma ordem forte que mostra a intenção direcional do player para deslocar o preço para cima ou para baixo. Você tem que saber isso. Isso eu não tenho como te ensinar, né? Eu vou te dar aqui as minhas referências de cursos que a gente fez e aquilo que eu interpretei. Mas você tem que estudar o seu ativo para chegar nessa referência, tá? Tá, uma vez que você plotou aqui o Footprint Charts, tá? O que está acontecendo? Você vai ver que isso aqui é um gráfico de Renko normal, tá? No 5R. Existem outras maneiras de mostrar isso aqui, tá? Maneiras de você configurar diferente para o Charts. Aqui no caso ele está aparecendo o box do Renko e o pavio.
tem uma maneira que não aparece o box, aparece só um risco dividindo um lado do outro. Então existem algumas maneiras de você plotar isso. Eu não vou ensinar, você mexe na sua plataforma, plota, porque uma vez que eu te ensino os elementos, a maneira visual que isso vai se mostrar para você fica a critério do cliente, você escolhe. Tá? E eu não vou ensinar as maneiras visuais de plotar o footprint chart, vou mostrar o básico aqui dos elementos, que é o mais importante, que é o cerne, e a partir daí vai ficar tudo mais prático, intuitivo, e a pintura, a cor, da maneira que ele vai se mostrar para você, vai da cara do gosto do cliente, tá ok? Tranquilo. Vamos lá. Uma vez que eu plotei o Footprint Chart, eu vou fazer algumas configurações, tá? Você vai clicar nele aqui, ó, vai lá nas propriedades, tá? E vem aqui no caso do Profit Chart, ele tem aqui Tape Reading, tá? Tape Reading. Porque o Footprint Chart é também o gráfico Tape Reading e eu vou explicar para vocês. Bom, vamos fazer uma breve explanação, né, do que são esses elementos, tá? Primeira coisa que você vai clicar aqui é o primeiro parâmetro que você vai escolher aqui é fator imbalance. Oliver, o que é o fator imbalance? Antes de você entender o que é o fator imbalance, você deve entender qual que é a dinâmica da movimentação do preço. O que desloca o preço? Gente, eu vou até fechar aqui. Tá? Eu preciso fazer uma explicação com vocês. O que desloca o preço? Tá? O que desloca o preço são as agressões. É as agressões, tanto da ponta compradora como do vendedor, é que faz o deslocamento do preço. Tá? Intenção do book de oferta não desloca preço. Tá? O que desloca o preço são agressões. Mas que tipo de agressão? O que desloca o preço não é 5 agressão de robô, não é 10 agressão da pessoa física. O que desloca o preço são agressões fortes, de maneiras continuadas, sucessivas, demonstrando a intenção dos players em realmente jogar o preço para cima ou para baixo. É isso que desloca o preço. Tá ok? Então não basta ter uma pancada aqui de 200 contratos e no próximo nível ter 5 contratos. Isso não vai deslocar o preço. Você tem que ter várias sequências de agressões sucessivas, de maneira continuada, no direcional, para que o preço desloque. E daí a contraparte vai tentar defender de maneira passiva, através de renovações no book, ou de maneira ativa, agredindo com a força de agressão contrária ao movimento prévio. Tá? Então, isso é um grande cabo de guerra entre as forças compradora e vendedora, onde a força compradora, se quiser deslocar o preço, tem que demonstrar apetite, tem que demonstrar interesse, tem que demonstrar agressão. E não é qualquer agressão, é agressão forte, sucessiva, continuada, no direcional. E a ponta vendedora vai defender de maneira passiva, através de fornecendo liquidez no book, ou de maneira ativa, agredindo contrariamente. E daí um dos lados começa a perder e daí o preço começa a deslocar. Você entende? É essa dinâmica do preço. Tá? Então, quando você, voltando aqui agora, voltando aqui para o Footprint Charts, quando você coloca aqui fator imbalance, o que é o fator imbalance? É a diferença, é o imbalance, é o desbalanceamento entre as agressões de compra e as agressões de venda em um determinado nível de preço. Fala assim, olha, nesse nível de preço, a agressão de compra foi 3 vezes maior do que a agressão de venda. Opa, isso já começa a ficar interessante, porque mostra para mim que naquele nível de preço, a vontade da ponta compradora está muito maior do que a ponta vendedora. Por isso chama-se fator imbalance, é desbalanceamento, mostra o desbalanceamento para mim. Mas eu preciso parametrizar isso, eu preciso ter uma referência do quanto é esse desbalanceamento, o que eu quero que o gráfico mostre para mim. 2 vezes maior, 3 vezes maior, eu quero que o gráfico mostre para mim, por exemplo, que nesse nível de preço, o desbalanceamento, ou seja, a diferença entre ponta compradora e vendedora foi pelo menos 2 vezes maior, em que as agressões de venda foram 2 vezes maior do que as agressões de compra. Por exemplo, ok? Por exemplo, aí o que acontece? Diferença acima de quantidade. Perceba que está na mesma linha aqui, ó. Só que você há de convir comigo que as agressões elas têm que ser grandes. Tá? Então não basta eu ter uma agressão, por exemplo, uma referência, né? Eu coloco aqui 2 vezes. Aí eu tenho uma agressão de 5 da compra e uma agressão de 10 na venda. Você concorda que o 10 da venda é 2 vezes maior que 5? Só que 5 e 10 para mim não movimenta preço. Não é interessante. 5 e 10 para mim. Entende? O interessante para mim é que mostre agressões significativas. Se mostrar uma agressão de 5 de 10, isso não desloca preço.
Eu tenho que colocar aqui um fator imbalance que realmente mostre uma diferença grande de, de da ponta compradora para a ponta vendedora nos níveis de preço, de interesse. Tá ok? Então agora eu vou colocar 3. Digamos que eu quero que mostre 3 vezes a diferença, né? Aí sucessivamente. Então vamos colocar aqui, por exemplo, 3 vezes a diferença. Eu vou colocar aqui diferença em quantidade acima de. Além da diferença de quantidade ser 3 vezes acima, que tenha uma diferença, por exemplo, tá, de 30 contratos. Por que 30 contratos? Porque aí, por exemplo, ele vai mostrar só se a agressão da ponta compradora for 30, vai mostrar para mim o fator imbalance dizendo que se a agressão da ponta vendedora for 90. Vamos aplicar só isso aqui, ó, aplicar, ó, para você entender. Olha aqui, ó, o que, que ele faz? Ele pinta das cores azul e vermelho, tá, os fatores imbalances por nível de preço, tá ok? Como é que você deve ler esse tipo de gráfico, tá? Você lê esse tipo de gráfico na diagonal. Você faz a comparação desse preço aqui de cima com esse preço de baixo. Não é assim, não é lateralizado assim, é na diagonal. Opa, assim, ó, é na diagonal, tá? Com o de cima com o de baixo, com 215 com 60, com 215 com 140, com 240 com 190 e assim sucessivamente. É dessa maneira que você lê isso. Por que, Oliver? Porque se você for olhar no book de ofertas, aqui, no book de ofertas não, no Superdom, perceba o preço. Aqui é o nível de preço. Olha aqui, ó, 250 contra 130, contra 75. Perceba que a briga aqui é demonstrada através de níveis diagonais de preço, onde tem a vontade da ponta compradora na pedra, vendedora na pedra de fazer, nas ordens do book, de fazer a venda, e as intenções da ponta compradora na pedra, no book, de fazer a compra. Então, a leitura do sistema é mostrado para a gente de forma diagonal aqui. E o Footprint Charts representa essa leitura, né? Representa aqui as agressões que estão saindo no book nos níveis, da mesma maneira que é plotada para a gente aqui no Superdom. Então, por isso que as ordens são, quando você vai comparar uma ordem com outra, você deve comparar na diagonal e não assim, nos níveis de preço, tá ok? Então tá. Então, dessa maneira que eu estou falando para você, no imbalance, tá? O que, que ele está dizendo para mim aqui agora? Que 605, dentro da minha configuração, é pelo menos 3 vezes maior do que 90. Tá? Aí, Oliver, mas 640 não é. Aqui, ó, vamos colocar 640 não é 3 vezes maior que 385. 815 não é 3 vezes maior que 665. Então, você configurou para que ele mostre para você de uma maneira diferenciada os imbalances entre ponta compradora e ponta vendedora. Todos os números que estão aqui do lado direito representam as agressões, isso aqui representa as agressões por nível de preço da ponta compradora do lado direito e da ponta vendedora do lado esquerdo. Então, aqui são todos os números de agressão da ponta vendedora e todos os números de agressão da ponta compradora. Tá? Diferentemente do cluster, aí já estão entrando outra, olha aqui, ó, 280, olha aqui, ó, 280. O cluster mostra o saldo, o cluster mostra para mim aqui, ó, 460 mais 510, quantos contratos teve nesse nível de preço? 460 mais 510 deu 970 contratos no total, nesse nível de preço, dos quais 510 foi comprador e 460 foi vendedor. Tá ok? Aí o cluster mostra para mim o total e mostra a barra de pressão de forma colorida, verde e vermelho, dizendo para mim quem está ganhando essa diferença. Ele mostra o saldo. A coloração é o saldo, eu já expliquei isso em outra aula. Tá? Olha aqui nesse último nível de preço, ó, 245, olha aqui, ó. Olha aqui, ó, 220 mais 25, 245 negócios. Então, aqui ele está mostrando para mim, de forma colorida, mais visual, a diferença, o saldo entre compra e venda, mostrando, olha, nesse nível de preço teve muito mais agressões de venda do que de compra. Olha as cores, olha a barra de pressão colorida. Tá? Então, o que você vê no cluster, você está vendo aqui. Só que o cluster mostra o saldo, mostra o número total de contratos. Tá? E aqui é muito mais parecido com essa sistemática que eu mostrei para você aqui do Volume at Price, em que você tem a coluna. O que você está vendo aqui é exatamente essas duas colunas aqui. Está vendo essas duas colunas aqui, ó, no Volume at Price? Olha aqui as agressões, ó, 25, 20. 25 compra, 220 venda. 25 compra, 220 venda. 385 compra, 780 venda.
385 compra, 780 venda. Então, conforme as agressões vão acontecendo, elas vão sendo plotadas aqui no Volume at Price. Eu já expliquei isso aqui em outras aulas, por isso que eu deixei a referência que você tem que assistir os outros vídeos, tá? Porque quando você chegar aqui, você vai entender o que eu estou falando, tá? E ele vai plotando aqui. Então, isso aqui, essas duas fitas. Quantidade de agressões de compra e quantidade de agressões de venda. Lado comprador, lado vendedor. Tudo bem? Tá? Só que aqui ele mostra dentro de uma escala temporal para mim o vai e vem do preço. E ele vai acumulando. E aqui ele mostra por box de Renko ou por box de Candle, do tempo que você escolher, seja gráfico temporal ou atemporal. E aqui você vê o volume total de contratos e a coloração mostra o saldo do resultado final da diferença entre compra e venda. Tudo bem, gente? Tudo bem? Tá? Repito, você tem que assistir os outros vídeos para chegar aqui e você entender esses elementos. Beleza? Tranquilo. Voltamos aqui então para o nosso Footprint Charts. Ok? Então aí ele mostra para mim aqui, agora quem tá negociando, olha aqui, ó, esse quadradinho. 815 venda, 530 820 compra. Aqui, ó, tá tendo agressões de compra aqui. Esse quadradinho aqui mostra quem está agredindo agora, tá? Tá tendo agressão de compra. Acompanha aqui o movimento. Então, tá tendo agressão de venda, tá? Então esse quadradinho representa o preço, os níveis de preço e aonde está saindo as agressões. Perceba, 720 venda, 665 compra, tá saindo compra agora. Então é essa a dinâmica, tá? E esse é o fator imbalance, tá? Eu espero que tenha ficado claro. Vou voltar lá, vou repetir mais uma vez, tá? Então o fator imbalance mostra a diferença entre compra e venda dentro de um parâmetro. No caso aqui eu escolhi 3, eu vou voltar para 2 e vou colocar 50. É o padrão que eu uso no dólar. Mais uma vez aplicar. Aí agora vai mostrar para mim, olha só como é que ele plota mais, tá? Vai mostrar para mim, e a comparação sempre é em diagonal, não é assim. Aqui é o número de contratos total por nível de preço, tá? Que é mostrado no cluster. Mas ele vai plotando sempre a comparação que você deve fazer para saber se está tendo desbalanceamento é em diagonal, é 90 com 655, é 185 com 380, é 30, olha aqui, ó, 30 com 90, tá? E por que você colocou 50? Mais uma vez, porque é um número mínimo que eu entendo dentro do ativo dólar que mostra que eu quero ver dentro do meu conhecimento do ativo de contratos que movimentam preço. Tá? É isso que eu estou falando para você. Se eu botar lá, por exemplo, só 2, aí pode ter uma agressão de 5 aqui e uma agressão de 10 aqui, ele já vai pintar um fator imbalance. Mas não é essa informação que eu quero ver, porque 5, 10 no movimento preço. Agora, se eu coloco uma diferença mínima entre eles de 50 contratos, ele está me dizendo o seguinte, ó, esse número tem que ser o dobro desse, e ainda mais tem que ser o dobro mais 50 contratos. Não basta ser o dobro, tem que ser o dobro mais 50. Você entendeu? Então, tudo bem. Esse é o fator imbalance. O fator imbalance mostra para mim de forma visual, colorindo aqui, mostrando, olha, está tendo mais intenção de venda, está tendo desbalanceamento. A ponta vendedora está ganhando de maneira agressiva nesses níveis de preço. Tá? Olha, teve 50, mas teve 160, o vendedor está ganhando. Aí vem para o próximo nível de preço, porra, teve 60, mas teve 200, o vendedor está ganhando, está jogando o preço para baixo, o preço vai cair. Tá? O fator imbalance mostra, dentro daquilo que eu falei para você, que é a vontade direcional, sequencial dos players em deslocar o preço. Então você começa a ver de forma visual, olha aqui, ó, os imbalances de compra, olha aqui, olha os fatores imbalance, pouquíssimas agressões de venda, perdão, pouquíssimas agressões de venda, olha as agressões de compra violentas, sucessivas, consecutivas, jogando o preço para cima. Olha aqui, briga, troca de lote nos dois lados. Aqui, ó, formação desse pivô aqui. Cadê? É que o preço está andando, aí ele vai mudando o gráfico, né? Olha aqui, ó, formação desse pivô, briga dos dois lados. Fator de imbalance aqui totalmente direcional da ponta compradora. Ô, meu pai, o preço está correndo aqui. Deixa eu pausar aqui. Pausar aqui. Aí, beleza. Vai ficar melhor, né? Olha aqui o fator imbalance. Vontade da ponta compradora, diferença nos níveis de preço, 25 contra 10, 25 contra nada, 30 contra 65, 810 contra 420, 570 contra 200 e pouco, 600 e pouco contra 200 e pouco, 350 contra 145, 120 contra 50. Então você tem uma nítida percepção aqui de quem está ganhando essa briga, o cabo de guerra.
É a guerra entre compradores e vendedores, touros e ursos. E eu configurei da maneira que eu quis, com base na minha experiência dentro do ativo que eu estou trabalhando, no caso o dólar, de que maneira eu quero ver essa informação, tá? De que maneira eu quero ver essas agressões. E aí ele pinta colorido aí essa diferença de cor de compra e venda para poder plotar, tá ok? Então essa é uma primeira maneira. Vamos ver a segunda maneira. A segunda maneira. Tá? O outro, vamos continuar configurando, tá? Estou configurando junto com vocês aqui. Então eu coloquei o fator imbalance 2 para ver o dobro e a diferença mínima de 50. Tá? Fator exaustão eu vou pular. Tá? E agora eu vejo o fator progressão. Progressão. Lembra que eu falei o que diferencia a movimentação do preço são agressões continuadas, progressivas, sucessivas. Tá? Então, esse fator progressão, dentro do Graph Footprint Chart, ele vai filtrar para mim as agressões que são progressivas, continuadas. Não basta ter uma agressão de 430 aqui da venda e depois não ter a continuação dessa sequência de agressão. Eu preciso que essa agressão seja diferenciada, que haja um imbalance e ela seja sucessiva, que ela aconteça sucessivamente. Mas quantas sucessões eu quero ver? Quantos imbalances consecutivos eu quero ver? Que caracterizam para mim uma progressão significativa dentro do meu conhecimento do ativo, faça deslocar o preço. Mais uma vez eu vou colocar pelo menos aqui 3. Não, vou colocar aqui 3. Tá? Vou colocar aqui 3 de fator progressão. Tá ok? Então ele vai mostrar para mim quando aconteceu agressões sucessivas, consecutivas, crescentes, tanto da ponta vendedora como da ponta vendedora. Veja bem, ele não tem que ser 3 imbalances de compra ou de venda. Não precisa ser 3 imbalances sucessivos de compra ou de venda, que nem aqui, ó, imbalance de compra, imbalance de compra. Não precisa, mas tem que ser uma agressão sucessiva, continuada, crescente, dentro do parâmetro que eu escolher. Então eu quero ver aqui 3 agressões sucessivas, continuadas, crescentes, no mínimo da diferença entre elas, por exemplo, de 50. Isso quer dizer o quê? Que a primeira agressão pode ser 50, a segunda tem que ser 100 e a terceira tem que ser 150. Ela tem que ser crescente, sucessiva em 3 vezes e com a diferença mínima entre elas de 50. Vamos colocar aqui, aplicar aqui. Aí ele pinta aqui, ó, ele pinta na cor fúcsia, você não tem como configurar essa cor, na cor fúcsia, as agressões consecutivas 0, 120, 350, da ponta compradora e da ponta vendedora, com a diferença mínima de 50 entre elas. Tá? E não necessariamente essa sequência de compra ou de venda, aqui, esse fator progressão, representa os fatores imbalances, não precisa ser sucessivamente. Tá ok? Vamos dar uma olhada aqui, ó. Aqui está claro isso. Olha aqui, ó. Fator sequencial, mostrando vontade, apetite no direcional, agressões sucessivas e continuadas da ponta compradora. E ainda eu tenho um imbalance aqui, ó. Eu tenho um fator sequencial, mostrando que a ponta compradora está com agressão continuada e sucessiva nesses 3 níveis de preço, que eu escolhi 3 para mostrar 3 para mim, você pode escolher qual você quiser. E ainda eu estou vendo um imbalance aqui, além de ser sequencial, de mostrar força direcional, está tendo muito mais agressão de compra, um desbalanceamento da agressão de compra do que uma agressão de venda. Olha aqui, ó, 310 contra 155, 150 contra 5, 15 contra 0. Tá? Então, mostra para mim que o fator sequencial, a vontade, o direcional, mostra aquilo que eu quero ver, que são agressões sucessivas continuadas para deslocar preço de uma maneira dentro do parâmetro que eu escolhi, que é a diferença de 50 contratos mínimo entre um e outro. Não basta ser sequencial, tem que ter uma diferença de 50 contratos entre um e o outro. Tudo bem, gente? Isso faz com que eu tenha uma percepção realmente no deslocamento do preço. Quando você vê o preço se formando e você vê a formação de imbalances e sequências de compra como essa, tá? Isso mostra para mim que realmente a ponta compradora, nesse caso, está com vontade de deslocar o preço, está mostrando apetite continuadamente para jogar esse preço para cima. O cluster não te mostra isso. O cluster ele vai te mostrar de maneira mais resumida o resultado. Tá? Mas aqui é uma outra interpretação que eu faço. Eu consigo ver realmente aqui a vontade na cerne durante a formação do preço. Tá? Eu vou soltar aqui agora o replay de mercado de volta. Vamos voltar lá para o nosso tempo atual. Vamos ver se ele vai formar aqui para a gente. Cadê aqui? Vamos voltar no gráfico. Aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha o preço se formando. É nessa dinâmica que ele se forma. Ó.
Ó, o preço trabalhando. Essa linha roxa representa o quadradinho amarelo aqui, tá? Nível de preço, tá? Vamos ver ele se formando aqui. Vou até acelerar um pouquinho aqui, ó, para ficar fácil a interpretação. Olha lá, 70 compra. Abriu o novo box, tá? Abriu o novo box. Deu último aqui 320. Olha só, outra compradora forçando 320 contra 0. Fator imbalance. Olha a ponta compradora mostrando vontade. Opa, ele vai repintando, tá? Porque conforme os preços vão saindo, esses números vão mudando, ele vai calculando, tá? Olha aqui, a resposta da ponta vendedora. Analisa, né? 285 contra 90. Pintou aqui o imbalance, desbalanceamento. Opa, o preço deslocou mesmo assim, não conseguiu descer, tá? Olha só, resposta da ponta vendedora. Resposta da ponta vendedora, tá? Olha, o que é esse número aqui embaixo, tá? Diferentemente do cluster, em que aqui eu tenho o volume, aqui você sabe que é o volume, aqui embaixo mostra o resultado das agressões. Ele pega todas as agressões que está acontecendo aqui e mostra para mim que nesse box, agora, tem 325 agressões a mais do que venda. O resultado de todas as agressões nesse box é 210 agressões a mais do que venda. Tá? E ele vai plotando o resultado, o saldo de agressão por box. É a mesma coisa se você colocar aqui, já ensinei você a fazer isso no cluster com volume. Você coloca aqui um delta, por exemplo, um delta acumulativo, que para mim é um dos melhores indicadores aqui do Profit, já expliquei para você. Ele mostra o saldo de agressão. Olha aqui, ó, 225, saldo. Menos 565, saldo de agressão. Mais 1K, saldo de agressão. Ele mostra o saldo de agressão do resultado final, a diferença entre compra e venda é plotada aqui embaixo. Então você sabe, você vê de maneira visual a formação do preço, você vê o fator imbalance, que é a diferença do desbalanceamento de compra e venda, e você vê o fator progressão, que representa a agressão continuada e sucessiva, tanto da ponta compradora como vendedora, em deslocar o preço para cima ou para baixo. Tudo bem? Então tá bom. E o que é esse outro número aqui embaixo? Isso aqui é o acumulado de agressão, que eu vou explicar depois. Você que é trader já deve ter ouvido falar desse indicador acumulado de agressão. Ele vai somando ou subtraindo. Por exemplo, aqui ó, teve 1.8K. Aí nessa barra teve mais 540. Somou com 1.8K, foi para mais 2.3K. Aqui teve mais 225, foi para 2.5K. Mostra aqui o acumulado de toda a agressão do dia, mostrando para mim a força da tendência. Nesse caso aqui eu estou vendo que por enquanto de maneira tímida, mas ainda a força da tendência ainda é de alta. Tá? O acumulado de agressão mostra o saldo final, o resultado do dia. Quer dizer o seguinte, que se for somar todas as caixas, todos os boxes no caso do Renko ou do gráfico temporal que você está usando, esse resultado está dando 2.3K, 2.5K, 1.9K, e você vê a tendência de alta ganhando e perdendo força. Ganhando e perdendo força, ganhando e perdendo força. Tá ok? Então é isso aqui que quer dizer o resultado, o saldo da agressão acontecendo aqui ao vivo com vocês dentro da formação. Olha aqui, ó, a diferença de imbalance, olha a ponta vendedora ganhando, você está vendo de forma visual isso, muito mais agressões de venda, olha aqui, ó, menos 935, e imbalances de compra de venda forte com relação à ponta compradora. É possível que se continuar esse preço caia, tá? Você está tendo a percepção que a força vendedora está ganhando essa briga desse nível de preço, querendo jogar o preço para baixo. Tá? Eu estou aqui no 5R no dólar. 5R no dólar representa aqui, ó. Vou pegar aqui. 5 pontinhos aqui, ó. 5 pontinhos jogando para baixo, o preço descendo, ó. Você está vendo aqui dessa maneira muito prática e objetiva. Tá? Eu não vou fazer a leitura desse vídeo, vai ficar muito longa, mas eu estou mostrando os elementos. Então vou tirar aqui, tá? Vamos tirar aqui. Então já falamos sobre o fator imbalance e falamos sobre o fator progressão, como configurado, qual que é a minha configuração para o dólar e de que maneira isso pode te ajudar de forma visual. Vamos para o próximo elemento, inserir indicador. Opa, inserir indicador não, perdão. Aqui. Vamos. Às vezes ele dá uma travada, aí tá, beleza. Propriedades, tá, beleza, tempo in. Então já falamos aqui do fator imbalance e falamos do fator progressão, tá? Vamos agora, depois eu vou colocar o sequencial por último e colocar a exaustão. A exaustão, pessoal, é a mesma coisa que o fator progressão. Vou falar da exaustão agora. Vou colocar a exaustão,
vou colocar 3 também. É a mesma explicação, só que ao contrário, e vou colocar 50. Ao invés de mostrar uma força crescente, continuada em 3 vezes, mostrando o direcional da força, eu quero ver a exaustão. Ele vai mostrar uma força decrescente, uma diminuição da vontade nos próximos 3 níveis de preço de maneira sequencial, tá? Com uma diferença de 50 cada um. Vamos aplicar aqui, ó. Apliquei. Ok. Vamos ver se eu acho a exaustão. Aqui, ó. O que ele está mostrando para mim aqui, ó? Olha só, vou ter que pausar aqui, tá? Pausei. Aí ele plota de amarelo, o lado que está tendo a exaustão. O que ele mostra para mim aqui? Olha só como é que é intuitiva a leitura, né? Conforme você vai aprendendo esses elementos, você começa a interpretar aqui, ó. Formação do ponto pivô, né? Vamos ver aqui. Essa aqui é formação do ponto pivô, certo? Você pode ver de forma aproximada ou você pode ver de forma resumida aqui, ó. Né? Aí você vê a formação dos gráficos do Kendall, eu trabalho assim. Eu não fico mais fazendo a leitura assim. Eu só faço a leitura assim quando eu quero ver a situação de suporte e resistência. Só que eu prefiro fazer a leitura por cluster, pelo gráfico de cluster. Eu acho melhor fazer a leitura, porque tem menos elementos para interpretar e eu prefiro fazer a leitura pelo cluster. Só que eu tenho, quando eu vou plotar o meu gráfico, tá? Eu uso ele de maneira compacta, assim, porque eu vejo as exaustões e a sequência aqui. Tá? Ele mostra de maneira visual, dentro do Price Action, as agressões, as exaustões para mim aqui. E as sequências de compra e de venda. Olha só como é que é fácil de olhar. Está aqui no gráfico de Renko, está vendo aqui a formação da coloração. Essas linhas aqui representam alguma coisa, mas você tem que entender o que é isso. Você tem que estudar o seu ativo, você tem que ver o que isso representa no teu trade system. Não basta você plotar isso aqui, isso aqui é sequencial, isso aqui é exaustão. Tá? Mas você tem que entender a dinâmica da formação. Então, o teu primeiro objetivo, o teu primeiro estudo, a tua primeira meta aqui de estudo é você olhar aqui sim e ficar olhando isso, a dinâmica, vendo a dinâmica, porque aqui, assim como o cluster, mostra a exaustão, mostra a sequência, mostra a absorção. Aqui mostra a absorção de uma maneira muito clara para a gente. Mostra a absorção de uma maneira muito clara para a gente. Eu vou explicar depois para vocês. Quando eu for fazer a interpretação, o vídeo já está ficando longo, eu vou mostrar para você como é que faz a interpretação disso. Assim como eu fiz com o cluster, tá? É que aqui vai ficar mais longo, que tem muitos elementos. Então, beleza. Aí, olha aqui, ó, vamos lá, voltar na formação daquele ponto pivô que eu falei para vocês. Deixa eu voltar aqui, ó, por exemplo, tá? Olha aqui, pessoal. Olha aqui agora o fator exaustão que nós estamos explicando. Eu tive uma exaustão do movimento. As agressões de venda elas vieram descendo, correto? Agressão de venda, agressão de venda, agressão de venda, cada vez menor aqui nesses níveis de preço, tá vendo? Aí, o que o gráfico está dizendo para mim? Que ele abriu e começou a tentar cair. 420, 245, 490, aí aqui houve uma exaustão do movimento. 195, 95, 145, que é a metade, menos 50 do que 95 e depois 55. Exauriu, perdeu força. E eu estou vendo isso da maneira que eu configurei. Eu não configurei aqui no fator exaustão da mesma maneira que, olha aqui, ó, vou jogar para o lado agora, olha aqui. Eu não configurei para ver uma exaustão de sequencial de 3 níveis de preço. E essa a exaustão sequencial deve ter uma diferença mínima de 50 de um para o outro. Não foi assim que eu configurei? Então eu estou vendo aqui uma exaustão de 3 níveis de preço com uma diferença mínima entre eles de 50. Mostrando aqui a falta de apetite, a exaustão, a perda de interesse da ponta vendedora com relação à ponta compradora. E olha como é que as coisas fazem sentido. A ponta vendedora jogou o preço para baixo, teve a formação do pavio, certo? Terminou esse box aqui, eles tentaram jogar o preço para baixo. Mas aqui é o fechamento. Aqui ele fechou aqui em cima, correto? Aí o preço subiu. E aqui embaixo ele é a abertura, correto, trader? Meu amigo, minha amiga. Aí ele veio caindo. Só que daí houve a exaustão, a falta de interesse, a perda de apetite da ponta vendedora nesses níveis de preço. Exauriu o movimento. E em contraparte, a ponta compradora mostrou o fator sequencial, querendo jogar o preço para cima. Mostrou as caras, falou, opa, aqui não passa. Aqui tem comprador. Eu vou reagir de maneira ativa, sequencial, sucessiva, desbalanceada comparativamente com as agressões de venda. Eles agrediram de maneira sequencial. E aqui teve a exaustão. Ficou claro? Olha aqui como é que isso funciona na formação de pavio. Tá? Olha a exaustão da ponta vendedora, aqui, a ponta compradora aqui, por isso que houve essa formação. Abriu aqui, a ponta compradora tentou jogar para cima.
Só que exauriu 200, 110 e 20, morreu. Acabou a vontade da ponta compradora de jogar o preço para cima. E daí a ponta vendedora veio respondendo, embala-se de venda forte, 430 contra 200, veio jogando para baixo. Jogou para baixo, não teve defesa da compradora, esse nível de preço caiu. Jogou para baixo com força, olha a diferença, o desbalanceamento caiu. Jogou para baixo, quis brigar aqui, abriu para quis brigar aqui, não conseguiu jogar mais para baixo, briga aqui, jogou para cima, tá? Aí teve aqui, tentaram jogar para baixo de volta, exauriu, mostrou a ponta compradora, mostrou força, jogou para cima. É essa a interpretação, é esse o fator exaustão, tá ok? Vamos para mais um fator, e vou deixar o fator sequencial por último, fator volume. Gente, eu já falei várias vezes que o volume caracteriza, movimentos. O volume ele é importante, que mostra as zonas de briga, de onde houve interesse, onde houve troca de lote. O fator volume aqui, ele mostra para mim justamente isso. Ele mostra para mim as regiões onde teve troca de lote, onde teve mais troca de volume, tá? De lote, aliás, onde teve volume. Tá? E aí eu coloco aqui eu posso colocar 2, eu posso colocar 3. Eu quero que ele mostre apenas nesses níveis de preço a região onde teve mais volume. Eu vou colocar aqui, ele mostra para mim a região em cada box desse onde teve mais volume. Uma região, se eu colocar 2, ele vai mostrar 2, ele vai mostrar 3, por exemplo, 1. Vou aplicar. Apliquei, tá? O que que ele faz esse traço verde ou vermelho? O que que ele mostra para mim? Que dentro desse box o maior volume negocial foi aqui. Ele mostra que dentro desse box o maior volume negocial foi aqui. Que desse box o maior volume negocial foi aqui em cima. Que dentro desse box o maior volume negocial foi aqui em cima. E o que isso pode me ajudar, Oliver? Tá? Porque a gente sabe que o volume caracteriza a tendência. E toda vez que você está tendo volume negocial em níveis de preços cada vez mais baixos, isso quer dizer o quê? Representa que o volume está negociando cada vez mais baixo. Isso representa o quê? Continuação da tendência de baixa. Olha como isso é intuitivo. Aí você vê o volume negocial. Onde foi o maior volume nesse nível de preço? Foi aqui. No próximo nível de preço, onde foi o maior volume? Foi aqui. O próximo nível de preço aqui, volume negocial sequencial cada vez em níveis mais altos. Isso quer dizer o quê? Continuação da tendência de alta. Teve volume negocial mais alto aqui, agora foi vendedor. O vendedor se manifestou aqui. Teve volume negocial, só que foi mais alto. Ponta compradora tentou jogar para cima, só que o saldo foi vendedor. Olha o saldo aqui, ó. Vendedor. Aí o que, que aconteceu aqui? Apareceu agressão de venda aqui. Virou de 475 de agressão de compra para menos 575 de agressão de venda. O que, que aconteceu aqui? Bateu para baixo. Entendeu? Isso aqui são estratégias é o próximo vídeo que eu vou começar a comentar com vocês, depois que nós comentarmos os elementos aqui, de como você usar essas viradas aqui na formação do ponto pivô. Isso aqui é muito poderoso, tá? E eu vou explicar tudo isso nos próximos vídeos, e eu acho que vou ter que fazer umas 3 aulas sobre footprint, é muita coisa, tá? Mas, de modo geral, eu vou apresentar os elementos aqui para você, tá ok? Beleza, tranquilo. Aí agora eu vou ver aqui, então eu já sei o que é volume. Se eu plotar, por exemplo, aqui, ó, 2 vezes propriedades do gráfico, não, desculpa. Vamos aqui, Footprint Charts. Se eu ploto aqui, por exemplo, 2 vezes, ele vai mostrar 2 regiões de volume para mim. Olha aqui, ó. 2, aplicar. Agora ele mostra 2 volumes por nível em cada box. O maior volume comprador e vendedor. Às vezes os dois podem ser vendedor, às vezes os dois podem ser comprador. Ele mostra os 2 maiores volumes na formação desse renco. Tudo bem? Tá? E por que, que o volume é importante, Oliver? Porque o volume ele mostra para mim, quando ele está acontecendo em níveis cada vez mais altos, possível interesse da continuação da tendência de alta e assim sucessivamente. Tá? Vamos tirar aqui agora isso aqui então. Propriedades. Tape Reading. Vou colocar só um, eu deixo só um. Tá ok? Aplicar. Tá? Agora eu vou deixar o fator sequencial por último. Agora eu vou colocar aqui alerta de quantidade. O que é alerta de quantidade? Você está vendo aqui que ele forma aqui 430, 405 quanto 285. Eu quero que ele me identifique que além de todos esses elementos que eu estou vendo aqui, que quando tem uma agressão muito grande, uma quantidade muito grande, um saldo de agressão muito grande em determinado nível de preço. Por exemplo, aqui, ó, eu quero que ele mostre para mim, que ele pinte para mim, tá? Através de um indicativo, que toda vez que, tanto do lado comprador como do lado vendedor, tiver mais que 600 de agressão acumulada, porque isso aqui o preço vai trabalhando e ele vai somando aqui o acumulado.
correto? Você viu lá comigo, eu vou soltar aqui o preço, ó. Deixa eu soltar aqui. Então bem, vamos lá. Vamos soltar o preço aqui para você entender, ficar bem detalhado. Vamos voltar lá para nossa... Aqui, ó. Conforme o preço vai subindo e descendo, ele vai somando, ó, 115, 15, 65, 75, ele vai somando, até que haja o deslocamento e abra-se o novo renco, tudo bem? Tá, 130. Então eu quero que ele mostre para mim, dentro dessa dinâmica, quando, por exemplo, nos níveis de preço estiver acima de 600. Porque o que isso quer dizer? Ele vai mostrar para mim volume. Eu consigo ver porque aqui eu não tenho volume, correto? Aqui eu tenho a agressão, diferentemente do cluster. Eu quero ter uma percepção que, além das agressões, do saldo de agressão, se teve grande volume nesse box ou não. Então ele vai mostrar para mim, de uma maneira visual, o volume negocial dentro do parâmetro que eu escolher. Vamos colocar aqui, ó, aparência, tape reading, aqui alerta de quantidade. Eu quero que ele pinte para mim, por exemplo, embaixo aqui, toda vez que tiver mais de 500 de volume, por exemplo, a 500. Vou aplicar, olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Ele faz esse traço amarelo embaixo. O que isso quer dizer? Que a quantidade de volume está grande dentro do parâmetro que eu escolhi. Perceba que aqui o volume negocial foi baixo. E aqui teve vários riscos amarelos. Teve vários saldos acima de 500, mostrando que o volume negocial foi alto. Aí você vai fazer o que aqui? Como é que é a interpretação? Olha aqui, ó. O volume negocial foi alto e a saldo de agressão foi alto em comparação ao último renco. O que é, aí você vai usar as teorias de volume, a gente já falou isso várias vezes no nosso canal, tem vídeos aqui explicando que o volume caracteriza a tendência. Mostra para mim aqui que nesse nível de preço, nesse renco, teve briga. Tá? E além de ter briga, teve volume, teve troca de lote, além disso, o saldo foi consideravelmente positivo, foi agressivo da ponta compradora comparativamente ao renco anterior. Isso deslocou o preço para cima. Tá? Então isso mostra volume. Se eu colocar aqui para você, ó, vamos ser indicador, o volume, olha aqui, volume financeiro com cor, inserir. Olha aqui como isso é perceptível. Ele mostra para mim dentro do box o volume. Olha aqui, ó, bastante barrinha amarela, acima de 500, né, da minha configuração. Um volume alto. Bastante barra amarela, acima de 500, volume alto. Aqui não teve nenhuma barra amarelinha, ó, mostrando acima de 500. Olha o volume baixinho, volume baixinho, volume baixinho. Olha aqui, ó, volume mais alto. Então ele mostra o volume de uma maneira diferenciada para mim dentro das configurações que eu quiser ver. No caso, eu coloquei 500, porque eu sei que no dólar 500 já é significativo. Ai, Oliver, eu não quero ver, ficou muito poluído. Então, você vai aqui e vai pôr um K. Por exemplo, aqui, ó. Você vai pôr 1000, né? Vai ficar bem pouquinho. Olha lá, aplicar. Quase que não vai aparecer poucas vezes. Mas, mesmo assim, você vai ver o volume alto. Porque se teve um K de negociação, o volume é alto. Olha aqui, tá vendo? Ele aparece menos. Então, ele mostra um volume negocial para você no total, em cada nível de preço. O acumulado de volume. Entendeu, pessoal? Então isso é poderoso, porque aí você tem uma noção do volume negocial por box de renco, tá? E também você tem o saldo da agressão aqui embaixo. Então você consegue ver volume e agressão. O que desloca o preço, pessoal? Não é a agressão continuada, sequencial, caracterizada por intenção dos players em deslocar o preço? Então aqui você começa a entender a partir de agora. Deixa eu configurar aqui melhor. Fator embaixo, aqui eu coloquei 2, eu coloco só 1. Tá? Você não precisa nem colocar se você não quiser. Tá? Mas existem estratégias com base nisso, eu vou mostrar para você agora. Eu vou deixar 500, é o que eu uso. Você começa a entender... Eu coloquei 500, eu acho que eu coloquei errado. Só um minutinho. Coloquei 50, né? Só um minutinho, tá? Vamos lá. Tá acabando já, prometo. Mas quem quer estudar vai assistir aula, né? Então, tempo é relativo para quem depende do seu nível de interesse. Aplicar aqui, beleza. Então aqui eu estou vendo a agressão e estou vendo o volume dentro de cada box. Aí você vai usar as teorias de volume que eu não vou explicar aqui. Eu já tenho vários vídeos falando sobre volume, tá? Então beleza. Beleza. Aí eu vou fazer essa análise melhor em outros vídeos aqui do footprint dentro de estratégias, tá bom? Tranquilo, estou vendo o volume, tá? Outra coisa que é poderosa, aí você afasta aqui. Quando você afasta aqui, ó, aí o que você começa a ver aqui? Vamos ver aqui, ó. Deixa eu plotar de uma maneira. Depois eu vou voltar aqui. Mas você começa a ver aqui, ó, a exaustão. Você começa a ver aqui a progressão, a exaustão.
e ele plota aqui as faixas de volume, as faixas de maior volume negocial. Perceba que o volume negocial, quando ele vai subindo essa linha laranja aqui, pessoal. Deixa eu fazer uma configuração aqui, ó. Isso aqui eu vou tratar em estratégias, é que eu não estou me aguentando, eu quero falar para você agora. Você vem aqui automático, quando você dá o zoom, ele aproxima a numeração, mas eu não quero ver a numeração, eu quero ver compacto, tá? Aplicar, e agora eu posso dar o zoom que eu quiser, ele não aparece numeração para mim, tá? Mas é o que eu quero mostrar para você é o seguinte, olha aqui, ó, o volume negocial por nível de preço. Olha aqui, ó, volume nesse nível de preço, volume negocial cada vez mais alto, mostrando interesse da ponta compradora. Opa, começou a negociar perto do volume anterior. Jogou lá para cima o máximo volume, não quis subir. Absorção, olha o tamanho desse pavio. Caiu para baixo. Exaustão do movimento daqui, da ponta compradora. Tentou jogar para cima. Lembra que aqui é compra e aqui é venda? Ao lado. Exaustão da ponta compradora. Volume para baixo. Olha onde foi esse volume, onde foi o maior volume, o nível de interesse de volume aqui. Jogando o preço para baixo, volume para baixo. Volume cada vez mais alto aqui, ó. Exaustão da ponta vendedora, sequencial da ponta compradora, formação do ponto pivô. Meu amigo, olha como é que fica fácil, começa a ficar fácil a interpretação. Jogando o preço para cima, volumes cada vez negociais mais altos. Veio aqui, olha aqui, ó, o preço formando agora. Aí, formação do ponto pivô, olha o tamanho desse pavio, né? E assim sucessivamente. É dessa maneira que você vai interpretar, vou explicar para vocês nas próximas aulas. Tá? Vamos terminando aqui, tá terminando. Vamos lá, tape reading, compacto, automático. Automático porque aí quando eu afasto, ele fica assim, mostra compacto, e quando eu aproximo, ele vira aqui o detalhado, tudo bem? O último fator, que para mim é um dos mais poderosos, tá? Na verdade não é o último fator, tem dois ainda para falar, né? Que é um dos mais poderosos com apelo visual, é aqui a ordem original. O que é a ordem original? A ordem original mostra as boletadas, mostra dentro do parâmetro configurável que eu escolher, tá? As agressões significativas do que saem do book de ofertas. Eu vou colocar 100, porque eu sei, 100 é um número significativo. Quando uma instituição dá uma boletada de 100 contratos de uma vez, ela está dizendo para mim, olha, eu quero deslocar preço. É isso que está dizendo. Então, o ordem original, ele vai pegar o Times in Trades, eu vou mostrar para vocês agora, e toda vez que sair 100 ou mais lá no Trade Trades, que é maior ou igual, vai plotar no gráfico um indicador visual mostrando, olha, aqui teve uma boletada, teve uma intenção de um grande player de fazer o deslocamento do preço. Ele deu 100 contratos numa pegada só. Vamos aplicar? Olha aqui, ó. O que ele pinta para a gente? Olha aqui, ó. Ele pinta aqui com esse quadradinho vermelho, as boletadas de venda e o amarelo e o verde, essas boletadas de compra, tá? Fica fácil você entender. Aí olha como é que fica a interpretação. Vou fazer uma rapidamente. O preço começou a cair aqui, boletaram para baixo, não conseguiu cair aqui, teve uma pequena absorção, tá? E resposta mais tímida da ponta compradora. Daí chegou aqui, tentaram boletar, olha o pavio, tentaram jogar para baixo, boletaram com força para baixo. Só que aí perderam o interesse e houve uma exaustão. E de repente houve um fator progressivo. A ponta compradora se manifesta aqui de maneira sequencial, continuada. E daí começam a boletar com grande volume negocial para cima. O que vai acontecer aqui? O que vai acontecer aqui a partir desse momento, dentro dessa interpretação que estou fazendo? Ele joga para cima. Olha como você começa a somar as informações e isso começa a ficar poderoso. Lembrando, eu vou fazer um outro vídeo fazendo tudo isso que eu estou falando para você. Interpretando, lendo com você a formação do preço, vendo a dinâmica do preço e mostrando de maneira efetiva, prática e objetiva como esse gráfico pode te ajudar. Tá? Estou deixando aqui um gostinho de quero mais para você. Para você que está estudando, tem interesse de ver de mercado, tenho certeza que esse conteúdo vai te ensinar. Eles vão falar para vocês aí, por aí nos outros canais de YouTube, eles vão te falar os elementos gráficos, tá? Mas não vão falar, porque eu sei, eu vi milhares de vídeos, eu estudei muito isso aqui. Eles não vão falar da maneira mastigada que eu estou falando para vocês. Eles não vão te falar, no próximo vídeo, de uma maneira de ler isso aqui de uma maneira bem objetiva. Tá? Eles vão lançar a ferramenta para você, falar de alguns elementos, e boa, e a partir daí você, com a tua experiência, tem que fazer. Eu estou pegando na sua mão e estou caminhando junto com você aqui, te ensinando, trocando conhecimento, mostrando como deve ser feito, de uma maneira bem simplificada. Isso aqui é tape reading, tá? De uma maneira mais objetiva. Tá? Vamos para as boletadas. Então, toda vez que sair uma boletada aqui, ó, olha aqui o Times in Trades, saindo 30, aqui é o ordem original, tá? Saindo 30 nesse nível de preço. 20, 20, olha lá, saiu 100. O que aconteceu? Saiu 100, oh, meu Deus, eu não estou aqui no tempo gráfico, deixa eu voltar lá. Aqui, ó, olha aqui, ó.
Toda vez que sair 100 aqui, ele vai pintando esses quadradinhos aqui. Claro que uma vez que ele pintou o quadradinho, aí ele vai e volta e fica acumulativo aqui, ele vai ficar sobrescrevendo, não tem problema, tá? Mas toda vez que sai 100 aqui, ó, vamos ver se tem mais uma agressão de 100 aqui. Fica olhando. 70, 50, por que 100? Olha, porque foi o parâmetro que eu escolhi. Porque 100 dentro do ativo dólar, conforme meus estudos, a minha experiência, eu sei que é uma intenção forte em deslocar preço. Da mesma maneira que você vai pintar o teu Times in Trades aqui para mostrar as diferentes agressões, amarelo, laranja, olha lá, 130. Aqui, ó, 130 no nível de preço da ponta vendedora, aqui, ó, bateu aqui, ficou vermelho, tá? Da mesma maneira que você pinta o teu Times in Trades para mostrar as agressões significativas, ele pinta o Footprint Charts mostrando as agressões acima de 100 nos níveis de preço sucessivos aqui no transcorrer desse renco. Tudo bem? Ficou claro isso, pessoal? Eu acho que ficou bem claro, né? E daí você vai ter uma percepção, tá, da intenção, da vontade dos players em deslocar o preço. É para isso que serve esse gráfico. É para você pegar essa informação aqui, ó, que essa fita correndo aqui dentro do histórico do tempo e mostrar de forma visual para você, olha, falando, olha, está tendo volume negocial, olha, está tendo uma exaustão, olha, está tendo uma progressão da ponta compradora de maneira continuada, olha, está tendo boletada aqui, vai deslocar preço, você vai ter uma percepção visual disso aqui do Times in Trades. Ele mostra para você o histórico do Times in Trades de maneira visual. Ele mostra dessa forma aqui, que eu mostrei para vocês em outros vídeos, essa estratégia de maneira visual. Daí você vem aqui, meu amigo, olha só a estratégia. Você zera aqui, espera abrir o próximo box de renko. E daí você vai fazendo a leitura do tape reader de maneira mais simples, objetiva. Você não precisa ficar de maneira tradicional lendo aqui o book de ofertas, como o pessoal ensina para vocês, tem que ficar em cima do book, olhando o desbalanceamento, olhando a intenção dos players, olhando aqui as spoofing, as escoras, você vê tudo aqui. As agressões, as agressões, eu estou dizendo para você. Aqui você não vê as intenções, você vê as agressões. Você vê aqui a sinopse, o resumo histórico em cada renko, tá? E as intenções, o desbalanceamento em cada renko do Times in Trades. O resumo do Times in Trades, tudo bem? Tranquilo, tá? E o último elemento que eu queria mostrar para vocês, tá? É um elemento poderosíssimo, tá? Assim como as boletadas, né? Vamos colocar aqui, vamos afastar para a gente ver aqui. Olha só como é que fica de forma visual no gráfico, ó, boletada de compra. Você vê aqui, ó, exaustão do movimento, aí boletada de compra jogando para cima. Aí vem aqui, ó, progressão e boletada jogando para cima. Aí, opa, começou a ter defesa, as boletadas contras jogando o preço para baixo. Quis subir aqui, deram um monte de boletada aqui, ó, jogando o preço para baixo. Tá? Aí começa a cair, aí você vê aqui a exaustão da ponta compradora na formação desse pavio, e daí boletada à venda jogando o preço para baixo. Interprete comigo rapidamente. Aí vem aqui, ó, exaustão da ponta vendedora em fazer a continuação do movimento. Progressão da ponta compradora, boletada compra jogando o preço para cima. Olhe como isso é poderoso. Interprete. Plote isso no seu gráfico. Analise as informações que eu estou passando para você. Tá? Você vai ter aqui uma sinopse histórica traduzida de forma visual do Times in Trades, mostrando as intenções, o direcionamento, a vontade de deslocar o preço. Tá? Então tá bom. O último fator que eu quero mostrar para vocês aqui, estamos com 1 hora de vídeo, eu tenho que fazer outras coisas. É o fator sequencial. Tá? Fator sequencial. Esse fator sequencial é a mesma coisa, veja bem, é a mesma coisa, tá? Eu vou colocar aqui 3. Tá? É a mesma coisa que o fator progressão. Tá? Ele vai mostrar de maneira continuada, sucessiva, agressões de compra ou de venda. Tá? Eu vou plotar aqui para vocês. Tá? Plotei. Tá? Só o que acontece? Olha como é que isso é poderoso. Tá? Ele é parecido com o fator imbalance. Não se confunda. Tá? Onde eu tive as agressões de compra e de venda. Só que aqui ele mostra de uma maneira muito mais poderosa. Vou ter que travar aqui o gráfico, pausar o vídeo, senão não vai dar certo. Tá? Ele mostra uma maneira muito mais poderosa. Olha como é que ele plota aqui, ó. Ele plota, né? Faz um caixote azul ou um caixote vermelho, ó. Eu não tenho um caixote vermelho aqui. Não teve aqui, ó, um caixote vermelho aqui, ó. Tá? O que ele mostra para mim aqui, gente? Não necessariamente, ele vai mostrar um imbalance de compra. Tá? Qual que é a regra do imbalance que ele escolheu?
que seja 2 vezes maior e tenha uma diferença de 50 em cada um. Pode ver que aqui, ó, ele não foi 90, 145 não é 2 vezes maior que 90. E não tem uma diferença, além de ser 2 vezes maior, não ser 2 vezes maior, não tem uma diferença de 50 cada um. Então, ele não é o fator, ele é parecido com o fator progressão, mas ele não é igual. Ele mostra, para mim, tá, a sequência continuada, tá, de agressões da ponta compradora, e não necessariamente com o parâmetro do fator progressão. Tá? Exige aqui uma interpretação um pouco diferenciada. Tá? Mas ele mostra realmente, nesses níveis de preço, que olha, olha aqui o fator progressão plotado em roxo aqui, tá vendo? Além de ter tido uma progressão continuada, sucessiva, teve um fator progressão aqui. Porque você perceba que aqui, ó, ele acabou, o fator progressão acabou de plotar, mas o fator sequencial continuou. Né? Perceba aqui ó, os 3 níveis de preço, onde foi plotado essa linha roxa, mas o fator progressão ele continuou. Ele mostra aqui realmente, quando isso acontece, está dizendo que está tendo um desbalanceamento grande entre um lado e o outro e que as agressões estão sendo fortes e sucessivas. Ele maximiza, ele potencializa o fator exaustão. O fator progressão, aliás. Tá? Você vê aqui que aqui ele não teve o fator progressão. Só que aqui ele teve um fator sequencial. Tive agressões sucessivas. Olha aqui, ó, 150 e 145. 145 é menor que 150, mas comparativamente às agressões de venda, dentro dessa sequência, ele foi continuada. Foi um fator sequencial de compra. Isso é muito forte, porque isso só acontece quando tem um desbalanceamento muito grande em comparação à ponta vendedora. É que aqui o box já está formado, já tem aqui a formação. Vamos ver se a gente olha aqui agora. Vamos ver ele acontecendo aqui quando eu soltar o preço trabalhando aqui. Soltar o replay de mercado. Soltei o replay de mercado. Vamos voltar lá e vou explicar para vocês de maneira mais detalhada. Ok. Olha lá, tá trabalhando, né? Aqui, beleza. Agora eu vou até aumentar a velocidade aqui. Perceba as boletadas, perceba todos esses elementos que eu estou falando para vocês. Estou em 4x aqui. Olha como é que ele vai repintando, né? O volume vai repintando. Olha aqui, ó, fator sequencial. Fator sequencial não, o imbalance de compra. Imbalance de compra contra venda. Vamos ler aqui. Olha os imbalances. Por enquanto, boletada da compra, querendo jogar o preço para cima. Força da ponta compradora, 385, 285 mais. Força compradora ganhando. É como se fosse narrar um jogo de futebol. Imbalance de compra. Força compradora ganhando. Boletada da ponta vendedora, mostrando a intenção de querer defender. Imbalance ainda, agressão de venda. Imbalance nesse nível de preço. Não teve defesa da ponta vendedora. Força compradora ganhando, jogou o preço para cima. Olha só, boletada da ponta compradora. Eu estou aqui aumentando a velocidade, tá? Boletada da compradora. Imbalance de compra. Defesa da ponta vendedora com boletada. Analise. Está em 5x, tá, pessoal? Está 5 vezes mais rápido que a velocidade normal. Senão eu ficaria muito devagar. Volume negocial, tá? Boletada da ponta vendedora. Briga aqui. Troca de lote. Opa, não teve defesa. Jogaram para cima. Voltou, defendeu. Olha a ponta vendedora defendendo de maneira forte aqui, ó. Batendo, defendendo esse nível de preço, nível de maior volume. Defesa da ponta vendedora. Tem vendedor aqui. Tá? Vamos ver se ele aparece. Deixa eu ampliar várias vezes aqui a velocidade para ver se ele aparece um fator sequencial. Já está dando 1 hora de vídeo, eu quero finalizar isso rápido com vocês aqui. Olha lá, olha como é que é a dinâmica do preço trabalhando. Você tem que fazer esse exercício, senão você não vai entender. Apareceu um fator sequencial, apagou. Porque o fator sequencial, a exaustão, ele é plotado comparativamente com o saldo do resultado final. Conforme ele vai trabalhando em cima aqui, ele descaracteriza a coisa. Olha as agressões de venda, olha as boletadas sequenciais sucessivas, jogando o preço para cima. Exaustão da ponta compradora nesse nível de preço, nesse momento. Imbalance de venda, vendedor. Aqui, ó, apareceu, deixa eu pausar. Apareceu. Olha isso aqui. A partir do momento que você vê isso aqui, quer dizer que além de ser uma sequência de venda forte, essa sequência de venda está desbalanceada comparativamente com a compra. Mostrando, e ainda tem boletadas, mostrando que, olha, aqui tem vendedor, tem intenção forte de vendedor em jogar esse preço para baixo. E olha como é que ele plota no gráfico. Vamos colocar aqui agora. Vamos colocar aqui. Vamos aproximar aqui.
tape reading compacto. Tá acabando, tá, pessoal? Aqui. Olha como é que ele plota no gráfico o fator o fator fugiu o nome. Eu tô cansado, 1 hora de aula aqui, já tô cansado. Ele mostra o fator sequencial não, meu Deus. Deixa eu ver aqui. Ele mostra aqui o fator sequencial. Olha como é que ele mostra o fator sequencial. Ele pinta uma faixa de volume mais escura. Aqui, ó, faixa de volume mais escura da ponta vendedora, faixa de volume mais escura da ponta compradora, tá? Então, eu vou fazer uma afirmação perigosa aqui, mas em modo geral, toda vez que isso aparece, há deslocamento do preço. Tá? Apareceu, vai deslocar o preço para cima. Apareceu, vai deslocar o preço para baixo. Não desloca se tiver uma grande absorção. Então, quando você estiver trabalhando o seu gráfico de Renko, tá? Ele aparece aqui na formação do ponto pivô, mostra realmente que esse pivô está condicionado a reverter o preço. Porque mostrou aqui que a ponta compradora, ela não só se manifestou, mas ela se manifestou de uma maneira forte, sequencial, dando as caras. Opa, aqui tem comprador, meu amigo, aqui não. Aqui vai jogar para cima. Então mostra a intenção maior dos players em defender os níveis de preço. E geralmente, quando ele acontece, ele joga o preço para baixo. Vamos soltar aqui de maneira rápida, vamos ver se vai jogar o preço para baixo. Ó, sumiu. Tá vendo que ele vai repintando, tá? Porque o preço está acontecendo de maneira dinâmica. Boletada à venda. Vamos ver aqui, ó. A venda ganhando, querendo fazer pivô. Olha lá, não está tendo defesa significativa dessa maneira visual de ver aqui a formação do preço. Tá? Olha lá, virou, boletada compra, grandes agressões de compra. Olha o nível de volume sendo negociado cada vez mais alto. Olha o volume aqui, a faixa laranja, aparecendo cada vez níveis mais altos. Olha isso aqui. Tá? Então ele vai repintando, tá? Ele vai repintando. Ele apareceu, mas depois aí teve resposta da ponta compradora, mas você tem que esperar a formação aí, tá? Olha só. Claro que se você aproximar, pessoal, você vê a dinâmica do preço acontecendo, tá? Então essa é uma outra maneira de analisar o tape reading, tá? Você pode usar o teu gráfico. Olha só, fator sequencial de compra não foi descaracterizado, tá? A ponta compradora tentou naquele momento jogar para cima e não conseguiu. Progressão de compra, briga, boletadas de venda. Estão tendo briga aqui. Olha aqui, ó. As agressões. Olha o saldo de agressão. Virando vendedor, querendo jogar para baixo. Fortes agressões de venda. Olha aqui, progressão de venda. Vai cair. Progressão de venda. Vai cair. Vamos ver. Se continuar assim, vai cair. Está caracterizada a conversão. Olha aqui, progressão. Fator progressão de compra, não quer deixar, está tendo defesa nesse nível de preço, descaracterizou o sequencial de venda, mas tem muita boletada, o saldo está vendedor, está forte aqui, o grande volume, 1.2K aqui, eu não estou vendo o volume aqui, mas pelo número de agressões e pela briga eu sei que está tendo volume aqui, é decisão, vai reverter a tendência ou não, estão tentando reverter. Analise, fator sequencial de venda, tá? E assim vai, pessoal, é assim que você faz a interpretação. A grosso modo, toda vez que esse fator sequencial de venda acontece, ou de compra acontece, demonstra realmente uma vontade acima do normal da ponta compradora em defender o nível de preço, dizendo, olha, eu apareci, não vou deixar passar, aqui tem comprador. Tá? Vamos ver se ele pega aqui. Aqui também, ó, formação do pivô, tá? Então, isso aqui, olha, na continuação da tendência. Você está com medo se a tendência continuar? Apareceu um fator sequencial aqui, mostrou continuação da tendência de alta, força na tendência de alta, tá? E é assim que você vai interpretar esses elementos. Tá bom, pessoal? Ficou muito longo já esse vídeo, mais de 1 hora de aula. Espero que esse conteúdo possa te ajudar de alguma maneira. Curta nosso canal, se inscreva no nosso canal, gente. Divulgue nosso canal para as outras pessoas. Isso aqui vai ajudar as pessoas a fazer a avaliação. Olha aqui o comparativo, né, dessas últimas duas, desses últimos 3 clusters e esses últimos 3 boxes aqui, né? Como eles mostram de uma maneira diferente o que você está vendo aqui do que você está vendo aqui, tá? Então, aqui você vê os pavios, aqui você vê as boletadas, né? Então, divulgue o canal, divulgue esse conhecimento. Eu vou fazer um próximo vídeo mostrando a estratégia. É um jeito diferente de você fazer o tape reader de maneira sistematizada, automatizada, de maneira mais prática e objetiva, tá ok? Grande abraço!